Lucas 6, versículos 27 e 28. Nós temos um registro proferido por Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas, que nos informa o seguinte: Jesus nos exorta a estabelecer 4 níveis de atitudes diante daqueles que se fazem nossos inimigos, daqueles que se fazem opositores do bem, da verdade, do reino de Deus. E lá está escrito o seguinte, disse Jesus: amai os vossos inimigos, falai bem deles, fazei o bem a eles e orai por eles. É mais importante nós atentarmos para a exortação divina e vivermos uma vida de fé, ao invés de reduzirmos ao nível de retaliação, ao nível de resistência, se assemelhando a eles e contraindo para si males emocionais, morais e, sobretudo, espirituais. Ao contrário, nós precisamos agir em fé, obedecendo a ordem divina. Para isto, nós temos que, em primeiro lugar, amar aqueles que se fazem nossos inimigos, falar bem deles, fazer o bem a eles e orar por eles. Nós não temos inimigos. Em última instância, o nosso inimigo é o diabo e seus demônios. 6:10 aos Efésios: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, isto é, contra seres humanos. Nós temos que lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E lá o Paulo nos adverte a nos revestir de toda a armadura de Deus, para combatermos os inimigos espirituais e, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. A ordem divina, portanto, é: amai os vossos inimigos. O Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: se o teu inimigo tiver fome, inimigo entre aspas, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O segundo nível de reação que nós temos que ter diante daqueles que se fazem nossos inimigos, com uma atitude de fé, é fazer o bem a eles. Nós temos que fazer o bem a todos. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9, que não nos cansemos de fazer o bem, para que ao seu tempo sejamos recompensados, se não desfalecermos. A Bíblia fala que Deus faz o bem a todos. Salmos 145, 9. Deus, com a sua misericórdia, ele permeia toda a criação. Jesus, ele afirmou no contexto de Mateus, que é uma passagem paralela a esta de Lucas 6, 27, 28, que Deus manda o seu sol e a sua chuva sobre bons e maus. Está chovendo aqui agora, chuva de vento, está chovendo muito, centro-oeste. É isso que Deus faz. Não quer nem saber se a pessoa é mau caráter, se a pessoa é do mal. Jesus, ele é muito claro em dizer que o Pai, ele faz o bem a todos, incluindo os ingratos. E o mesmo nós temos que fazer, obedecendo a exortação de Jesus. Fazer o bem a todos, falar bem deles. Como é que nós temos que falar bem deles? Nós temos que entender que essas pessoas que se fazem nossas inimigas, como diria o pensador, por trás de cada pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Elas estão sendo utilizadas pelo diabo, manipuladas pelo diabo, influenciadas pelo diabo. E nós temos que combater a causa e não as consequências. Nós temos que falar bem delas, sim. Elas são imagem e semelhança de Deus, ainda que comprometida com o pecado. Mas Jesus quer usar a sua igreja para alcançar essas pessoas, pregando a palavra, intercedendo por elas e amando a elas. E finalmente,
Jesus nos ordena a orar por elas. Nós temos que orar por todos, diria o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, intercedamos por todos os homens a fim de vivermos uma vida sossegada. Jeremias 29, versículo 7 é dito, Deus usando Jeremias, fazendo referência a Judá, quando os judeus chegassem na Babilônia, teria que orar pela cidade, para que na paz da cidade o povo pudesse desfrutar de paz. E paz é uma palavra usada para prosperidade, bom êxito, livramento, suprimento e assim por diante. Portanto, são 4 níveis de fé que Jesus nos estabelece para o seu povo, para os regenerados, para os salvos lavados no seu sangue. Diante da conduta daqueles que se fazem nossos inimigos. Número 1, orar por eles. Número 2, fazer o bem a eles. Número 3, falar bem deles. E número 4, orar por eles. Valério Pontes, se inscreve e compartilha, porque nós já estamos quase completando 300 inscritos. Muita gente está se inscrevendo no canal Valério Pontes, porque de certa forma está sendo edificada. Toda a glória seja dada a Jesus. Bom dia.